Monark perde a paciência. Debate sobre propriedade privada sai do controle. Simplesmente aconteceu. Monark fez um debate no podcast Três Irmãos com um comunista. Gustavo Gaiofato, né? Conhecido aí por algumas pessoas como Gustavo Gaiogato, mesmo ele sendo um pouquinho feinho. Foi lá e parece, pelo que rola nas más línguas, Monark monarcou, endoidou de vez, foi pro cambaio, o moleque, já era, falaram que já era, vamos ver qual é que é, vamos ver. Não consegue entender. É seu carro, é sua casa, é seu cachorro. Não é isso, cara. Não é isso. Tanto é que se você pegar, por exemplo, na China, tem vídeos da China, os caras fazendo rodovia em volta de casa porque o dono da casa não quis vender. O corte começou do nada, né? Ouvi dizer que o Monark acha que o comunismo vai tomar a tua casa, vai tomar teu cachorro, vai tomar tudo, né? Vai tomar tudo. Você vai morar na rua, né? Porque lá tem propriedade privada na China. Tem o respeito ao que as pessoas têm. A propriedade privada, porra, vocês são burros, cara. Iu. Começou bem. Possível. Começou bem. Não, vai se fuder, porra. Não, sério, eu tô falando sério aqui. Monark. Eu também tô. Privada, caralho. Monark, o que acontece é que a propriedade privada, ela é como uma criação histórica. Se ela também foi criada, ela também pode ser para destruída. De falar merda, cara. Pelo amor de Deus. A propriedade privada é um direito que a elite nos deu, entendeu? Olha aí. Viva a elite. Viva a elite que me deu minha casa. Obrigado, elite. Claro que não foi a elite poder, que não foi impedir Monark, a porra da China passar a porra do trator naquela fucking casa. É a porra da propriedade privada, caralho. Monark, a propriedade privada, a lei da propriedade privada não protege ninguém. Se uma lei de... A olhadinha dele. O que protegeu aquela merda daquela casa? O que protegeu a porra da casa na China se não foi a merda da propriedade privada? O que protegeu? A concepção da sociedade chinesa construída a partir da Revolução de 1949, que alterou a maneira de como essa propriedade privada dos operários dos camponeses é vista. Porque a propriedade privada de camponeses... Privada, então, Pô, mano, chega a ser maluquice. O cara fala assim, o que é propriedade privada? Segundo a Constituição chinesa, o cara explica certinho. Mas é propriedade privada! Porque propriedade privada de camponeses e operários aqui no Brasil, mesmo... A cara do Baráfio me pagava, mano. Mesmo eles tendo direito e muitas vezes tendo esse uso realizado há muito tempo, não é respeitada. Não é respeitada. O problema não é a propriedade privada. O problema calma, Monark. Calma, caralho. Você tá muito nervoso, calma. Deixa. O máximo que acontece é infartar. É o máximo. Aí, tipo assim, longe de mim querer o mal de alguém. Mas assim, eu queria que o Monark infartasse. Não, mas tipo assim, calma aí. Não tô querendo a morte dele, tá? Eu queria que o Monark infartasse sem chance de morte, tá? Sem chance de morte. Com o objetivo de ver o Monark discursar sobre o sistema de saúde americano depois que ele infartasse. O Monark devendo $500 mil pro hospital. Porque parece que eu tô falando com porta, porra. Pelo amor de Deus. O negócio é o seguinte, Monark. Pera um pouquinho, gente. Ó, o cara acabou de falar que foi uma alteração dentro do direito da propriedade privada do chinês que garantiu que a porra da casa não fosse destruída. Mas que só foi possível ser realizada depois que os chineses derrubaram o regime nacionalista. Beleza! Mas eles não precisaram derrubar o conceito de propriedade privada ao cacete. Vocês não conseguem entender isso? Eles derrubaram o conceito de propriedade privada. Eles melhoraram a propriedade privada deles. Eles aumentaram o conceito. Claro que foi, cara. Porra, o que garante... o que dá o direito da mulher que tem a porra da casa não vender pro governo chinês passar a rodovia lá?
Qual que é o direito? É o direito da propriedade privada. Cara, parece que a qualquer momento ele vai fazer um gutural que vai entrar um breakdown do Sepultura. Não, porra! Não pelo amor de Deus! Não, é simples, porque cara. Não, se fosse aqui no Brasil, por exemplo, em que a gente tem... Aqui é um país pior do que a China. Não, aqui não. Quando ele fala aqui no Brasil, você responde, Monark, aí, porque você não mora aqui. Mais comunista que a China, por incrível que pareça, eles não respeitam a porra da propriedade privada. Eles te cobram IPTU, te cobram IPVA, põe no teu cu todo dia, porque o Brasil é um país de merda, comunista, com um monte de gente burra. Ai, cara, eu juro, eu não quero que o Monark desapareça, cara. Ele é um alívio cômico, tá ligado? Porque, tipo assim, eu espero que o Monark tenha chegado num nível que nenhum ser humano mais concorda com ele, tá ligado? Tipo assim, eu sei que a gente tá cheio de lunático no mundo, né? A gente tá lotado de lunático, mas eu acho assim, no nível do Monark, eu acho que não tamo tanto, assim. O poder, porra! É isso! Ele já tá agitado e ele foi tomar um energético ainda. Ele deu uma pausa pra tomar um energético. Pior, peraí. Calma. Eu concordo com o Monark, porque é o seguinte. Depois desse surto, a melhor parte é o Mindinho aparecendo. Eu concordo com o Monark. Se você falar que não existe a propriedade privada, você não tem como você ter uma casa lá mesmo. Você põe, essa casa não é sua, sai daí. O único termo que você tem que entender que te garante é realmente você falar, pô, essa propriedade aqui é minha. Você pode fazer o que você quiser, você dá a volta, você passa por cima. A cara do Monark. Você usa o que você quiser da sua Monark, vida. Na minha parte, você não entra. Ó, tá cheio de cara da China me mandando áudio aqui que quer conversar agora, com você, viu, Monark? Agora você pega e fala pro Monark que realmente não é a propriedade privada. Eu tô aqui calado porque, de verdade, a propriedade privada é a única coisa que você tem que é intocável. Se você falar, não, eu posso mexer, ela já não é mais privada. Se você falar, não, eu posso passar, não é privada, então. Pois é, e aí você percebe como o Gaio Fato tá trabalhando pras elites. O Gaio Fato trabalhando pras elites, pô. Porque ele vem aqui no podcast pra tentar destruir o conceito de propriedade privada pro Estado, que quem manda são as fucking elites, poderem tomar a porra da sua casa e do seu carro a bel prazer. Porque o conceito de propriedade privada foi destruído. Conceito esse que existe na porra da China, muito mais do que no Brasil. O país que supostamente esses caras amam. Existem diferenças do que a gente tá chamando de propriedade privada, né? Não, você tá inventando, você tá pegando o conceito de propriedade privada, enfiando no cu e transformando em outra merda, porra! É isso que tá acontecendo! Vocês comunistas têm que parar de mudar os conceitos das palavras! Olha aí! Vai, comunista, tá mudando. A partir de agora, bolacha é bolacha! Biscoito é minha caceta. Mas, Monark, propriedade privada. Mas propriedade privada é um conceito espacial? É um conceito do céu? Quem que colocou a propriedade? Quem que colocou? Deixa eu falar. Peraí, mano. Peraí. Ó, quem que colocou o conceito de propriedade privada? O tipo de propriedade privada que existe hoje. Cara, vocês não conseguem entender um conceito. A questão é que nem mesmo com. Cara, ele nem fumou um vape. Calma aí, isso aqui. Conceito de privada. Quem que criou? Ah, ele fumou aqui, tá? Caralho, eu achei que ele tinha soprado fumaça sem fumar o vape. Falei, cara, tá vazando. Tá vazando lá do fundo. Quem que colocou o conceito de propriedade privada? O tipo de propriedade privada que existe hoje. Cara, vocês não conseguem entender um conceito. A questão é que nem mesmo o conceito de propriedade privada é o mesmo, desde sempre. Ele passa o mesmo, cara, é simples. Algo é seu. Sua propriedade privada, algo é seu, é simples, algo que é seu, por direito, legal. Propriedade privada, algo que é seu, é muito simples, não passa disso, cara, entendeu? Olha aí, o Monark, ele entende esse negócio de conceito. Isso aqui você tem que falar, você tem que concordar, porque uma vez falaram assim, ó, Monark, você não é burguês porque você não detém os meios de produção. Ele falou assim...
eu sou dono do meu canal do YouTube, então eu detenho os meios de produção. Ele falou, então ele entende. Se quiser inventar firulas para fazer marabolismos argumentativos para vender os direitos das pessoas para as elites, entendeu? Que é isso que você tá fazendo e você não consegue perceber. Você trabalha para as elites. Você quer tirar o conceito de propriedade privada para que as elites possam tomar as nossas coisas. Estão fazendo um marabalismo na sua cabeça, cara. Propriedade privada, Monark, propriedade privada não é bem de consumo. Telefone, cara, carro... é terra, é carro, é tudo que você possui por direito, objetos. Objetos, coisas físicas, coisas materiais. É muito simples, mano. Vamos passar dessa discussão de o que é propriedade privada. Pelo amor de Deus, você não consegue entender esse conceito. Não, mas não vai. Ó. Pra quem não sabe, eu vou explicar. O Gael Fato não sabe explicar, o Monark não sabe explicar, então eu vou mostrar. Isso aqui é uma propriedade privada, né? Que é uma propriedade em forma de uma privada, né? Isso aqui sim é a propriedade privada, beleza? Pra quem tá perdido aí, pra quem é meio burrinho, tô ligado que meu chat, a grande maioria é meio burrinho. Se a gente passar, não dá, ô Monark. Porque eu tenho que aceitar a doideira da cabeça de vocês que querem pegar um conceito, transformar em outra merda, e eu tenho que comprar a merda de vocês, que não tem nenhuma lógica, só porque vocês querem fazer uma disputinha política que vocês nem percebem que é, na verdade, controlada pelas famílias, beleza, cara. Vocês são um bando de peão burro, porra. Chamou de peão burro, hein? Poder, então, encaminhar o primeiro tópico, sei lá, dessa discussão sobre propriedade privada. Você conhece a história da lei do roubo de lenha? Você conhece essa história? Ah, cara, se for muito longa, eu não quero conhecer. Eu sou assim. Vou ter que falar que o Monark... O Monark me representou agora. O Monark me representou agora. Se a história for longa, eu vou me perder, tá ligado? Eu tenho TDAH, não consigo entender história longa. Não. É uma história legal, é uma história bem elucidativa sobre, sobre isso. Vai. Na Idade Média, em algumas propriedades do antigo Império Germânico, Sacro Império Romano Germânico... Já complicou, né? Podia falar... Na Idade Média, ali perto da Itália, perto da Alemanha, entre a Itália e a Alemanha ali... Os camponeses moravam em propriedades feudais. E quando eles moravam nessas propriedades feudais, eles tinham acesso a algumas áreas dessa propriedade. Então eles tinham acesso aos bosques, às florestas, acessos que eram mediados com o senhor feudal. Olha lá, puxou o cigarrão. A partir de uma determinada época, isso lá na virada do século XVIII... para o século XIX, o regime que regulava a propriedade privada, que aqueles camponeses e suas famílias moravam há séculos, foi alterado por uma lei de uma autoridade política local. Essa lei proibia os camponeses de colherem madeira que caía das árvores para usar como lenha. Já não é propriedade privada. Os camponeses Já foi pro caralho. Os camponeses utilizavam, eles acessavam essa madeira há séculos desse jeito. Eles tinham habitualmente esse acesso. E aí veio uma lei... tiraram a propriedade privada dos camponeses. E aí veio uma lei que retirou esse direito. Beleza, retirou a propriedade privada, exato. Retirou o direito deles utilizarem... Da propriedade privada, exato. Deles utilizarem essa madeira. Porque foi o momento... Mas essa que é a questão, essa propriedade não era deles. Mas então, esse regime foi... Exato. Aí esse regime foi alterado. Aí esse regime foi alterado. E os camponeses que pegavam essa madeira para poder fazer de lenha, de repente começaram a ser perseguidos pelos guardas feudais, pelos guardas medievais de cada uma dessas propriedades. E de repente eles... propriedade privada. Eles não tinham. Por quê? Porque a propriedade privada, enquanto uma ficção, ela está sobre a letra da lei.
Então, porra, a propriedade privada é um conceito de algo que é seu, entendeu? Se nenhuma propriedade pode ser sua, não existe propriedade privada. Se toda propriedade é do feudo, não é propriedade privada, é feudalismo, porra. Não é, só que essa propriedade que estava antes sob o controle do senhor feudal, não era uma propriedade privada, não era propriedade privada. Eu acho que quem é o dono dessa árvore é os macaquinhos e os esquilos, né? Não tinha que ter debate nenhum aqui também, né? Foda-se o senhor feudal e foda-se o camponês, né? Quem é o dono da árvore é os macaquinhos. Privada dos camponeses. Era um direito de uso que eles tinham acesso. Só que a partir do momento em que essa terra vai ser encaixada numa outra legislação, essa propriedade privada ganha um outro caráter. Mas não era propriedade privada, cara! Pelo amor de Deus, você acabou de falar que era do feudo! Não, e o feudo era de quem? Hã? E o feudo era de quem? Mas o feudo era de quem? Ih, o Gaiofato estressou também. Caras! Pega o energético. Por quê? De quais caras? O feudo era de quem? O feudo era do senhor feudal. Eles trabalhavam no feudo do rei, cacete. Porque eles tinham acesso a esse direito de recolher lenha. E aí, de repente, numa mudança de legislação, essa mesma propriedade privada que antes eles tinham um determinado acesso, agora eles não têm mais. Ou seja... Mas não era a propriedade deles. Mas é isso, eles trabalhavam nessa propriedade. Nessa analogia, Gafato, nessa analogia... Pior, tipo assim, todo respeito, eu achei a analogia levemente ruim. Levemente ruim. Porque, tipo assim, na analogia, realmente, ninguém... Aparentemente, os camponeses nunca foram dono da lenha. Eles tinham acesso, né? A propriedade privada está defendendo o direito de quem é dono da terra, certo? Você percebe como é bom você ter uma propriedade privada? A propriedade privada não está defendendo o dono da terra, é o contrário, é o dono da terra que está defendendo a propriedade privada. E é o fato dele ter a propriedade privada que permite com que ele possa inibir outros grupos a acessarem a propriedade privada. Não, o que permitia era que o senhor feudal tinha exércitos e se a porra do camponês reclamar, ele matava. Porque a propriedade privada dele era mantida à força, ele não precisa da lei, entendeu? Assim como hoje. Exato! Por isso que quando a lei permite que nós tenhamos propriedade privada, é bom pra gente. Porque é uma proteção legal. Claro que é, caralho! Cara, eu gosto muito que o Monark, ele tá nesse debate sobre propriedade privada. Pra caralho, assim, o maior defensor da propriedade privada do planeta, né? Tipo assim, na minha casa, ninguém pode tomar minha casa. A lei fala, é minha casa. E eu acho muito legal porque ele é um cara que mora num Airbnb. Ele nem tem propriedade nenhuma e ele é o maior lutador do planeta Terra pelo papo da... Ninguém toma minha casa. E ele é um cara que mora em Airbnbs. Ele já falou, ele fica uma semana em cada Airbnb aí e vai vivendo, né? Ele é o cara mais desapegado de ter alguma propriedade na vida. Assim. Claro que é, cara! Presta atenção! Bicho, eles têm as armas! Eles controlam pela força, eles não precisam da lei. A lei, no caso, tá protegendo a gente. Se a gente não tem na lei a propriedade privada, nada é nosso, é tudo deles, sacou? Eles vão continuar tendo a propriedade deles à força, porque eles têm a porra dos exércitos. Entendeu? Então, o conceito de propriedade privada é importantíssimo na sociedade moderna, justamente para proteger a porra do trabalhador, que você diz que quer proteger, mas na verdade vamos lá. O que acontece é o seguinte: a obtenção do direito ao acesso aos bens de consumo, às propriedades de uma maneira geral, foi uma conquista histórica dos trabalhadores. Não foi algo que caiu do céu. Não foi algo que veio a partir... Eu adoro as caras dele, cara. A partir de um progresso humano natural. O acesso a esses... A reivindicação é natural. A Revolução Francesa aconteceu... Naturalmente. Naturalmente? As pessoas se organizam... Ué, todo mundo sabe, né, da Revolução Francesa. Napoleão Bonaparte, ele tava um dia fazendo um churrasquinho. E aí,
ele colocou lá na... Ah, vou assistir o programa aqui da Regina Casé, né? E aí tava lá tocando Deixa acontecer naturalmente. E aí ele falou assim, é isso. Organizaram de forma... As pessoas se organizaram de forma natural? Toda organização é natural, pô. O que seria não natural? O que seria uma organização... Cocaína. Cocaína é não natural, né? Da sociedade não natural. A sociedade organizada pela propriedade privada, porque a propriedade privada não é natural isso? Porque ela não é natural. Cocaína é natural? Desculpa, não entendo de droga. Ela não é uma coisa que existe. Você gosta Sabe o que é natural? Sabe o que é natural? Sabe o que é natural? O que é natural é tudo aquilo que é proveniente da natureza, da ordem cronológica das coisas, da ordem do tempo. A propriedade privada, a propriedade privada. Você tem alguma propriedade? Ela é uma questão histórica. Você tem alguma propriedade? Você tem alguma propriedade? A propriedade privada. Você tem algo, você tem um carro. Alguém responde, Monark, pelo amor de Deus. Você tem alguma propriedade? Eu tenho um carro. Posso pegar o seu carro e ir pra mim? Não pode. Por quê? Por que eu não posso? Porque eu vendi a minha força de trabalho, que é a única propriedade que eu tenho no capitalismo, para poder comprar esse negócio. E aí é sua propriedade privada, certo? Certo. Então eu não posso tirar de você porque é seu, porque é sua propriedade privada. Existe um conceito de propriedade privada, você está se beneficiando dele, e isso me impede de ir na sua casa, tomar o teu carro e sair dirigindo, porque a lei protege a sua propriedade privada. Essa lei, a lei que existe, ela ajuda a proteger alguns tipos de propriedade. Tá te protegendo! Você quer que isso acabe, você quer que qualquer um vá e possa tomar teu carro. Não. A lei que existe hoje, a lei... Eu vou roubar o carro do Gafato. Eu me prontifico aqui. Eu me prontifico. O dia que acabar as leis, eu vou roubar o carro do Gaiofato. Que existe hoje e que... Vou parar de fazer gracinha assim. Porque sempre aparece um lunático que vai achar que eu tô concordando com o Monark. Permite a proteção da propriedade privada, é uma lei que beneficia os detentores dos meios de produção e das grandes propriedades privadas. Então você não quer ter a propriedade do teu carro? Sabe quem pode tomar a propriedade do meu carro? O banco. O Estado pode. O Estado pode. O Estado também pode. O Alexandre de Moraes. Fala Alexandre de Moraes que ele fica louco. Fala. Solta solto. Se eu sou um cara que tô no debate com o Monark, eu finjo que eu tenho Tourette. E eu falo, Alexandre de Moraes! Do nada, só pra deixar ele maluco. O Estado pode, porque a gente tá falando de um Estado que é controlado por proprietários privados, por uma camada social chamada burguesia. É elite familiar. Cara, mas você entende que a lei tá te protegendo? A lei da propriedade privada, no caso, é uma proteção nossa, cara, entendeu? Se você acabar com a propriedade privada, o conceito de propriedade privada... Rods, a careca do Alexandre de Moraes é propriedade privada do Estado? Sim. Você não tem o seu carro, ele não é seu. Porque por que ele é seu? Porque é a sua propriedade privada, porra, pelo amor de Deus, é tão simples, no comunismo... Isso é discussão de segunda série. No comunismo, o Gaiofato teria carros melhores pra ele poder usar a hora que... O Baratheon está convertido 100%. Baratheon aceitou. De vez, ele aceitou o fato de que ele é sim comunista. Se quisesse. Não, Monark. Monark, você olha pra história. Você olha pra história. O Mindinho vai embora. Quando o Baratheon aceita que ele é comunista, o Mindinho fica triste. Ele vê anos de trabalho dele pra fazer o Baratheon virar ANCAP. E aí ele vai lá e fala assim, não... Vou embora daqui. História, por exemplo, da União Soviética, ou você olha mesmo para a história da China, que a gente pode fazer um debate sobre a reabilitação de estruturas capitalistas, etc. Mas você olha para a União Soviética, que é o exemplo mais à esquerda que a gente teve ao longo da história. As pessoas deixaram de ter carro individualmente, os carros eram distribuídos porque até na porra do comunismo, o conceito de propriedade privada ainda é importante. Monark, me responde a pergunta. As pessoas deixaram de ter carro na União Soviética? Deixaram de ter a possibilidade de comprar um carro? Só não deixaram de ter porque mantiveram o direito à propriedade privada.
Mas esse direito à propriedade... Não é porque eles mantiveram o direito à propriedade privada. Eles conseguiram comprar carros porque agora eles teriam acesso a esses bens, porque agora eles teriam condições objetivas e materiais. Mas o uso social da terra é um direito previsto na Constituição brasileira. A necessidade da terra ter uso social. Essa legislação, ela é cumprida? Ela é cumprida? Ela protege os camponeses que sofrem ações de grilagem? Não, porque é a mesma coisa da propriedade privada, cara. Você tá falando que isso é um conceito que terra não é propriedade privada? Você acha que não deve existir o conceito de propriedade privada? Eu acho que a propriedade privada deve ser abolida. Você acha que... Então, ó, galera, por favor... Galera, rouba o carro do Gaio Fato. Ele vai falar, fica vendo. Que a abolição dela... o carro do Gaio Fato. E leva embora, porque não é dele. Não é dele. Ele não quer esse processo. Não é isso, não, leva embora, abolição, entra na casa do Gaio Fato, pega todos esses livros dele e leva embora, porque não é dele. Ele quer abolir o conceito de propriedade privada, nada é dele. Então vocês podem ir na casa dele, ele está dando a chancela, porque ele é coerente ideologicamente. Então você pode ir, e sempre que você estiver perto do Gaio Fato, você tira alguma coisa dele. Porque nada é dele. Nada é dele. Ele quer abolir a propriedade privada. Então você viva como você prega. Entendeu? Vive como você prega. Vai lá, galera, pega a porra do carro dele e leva embora. Não tem propriedade privada. Não é seu carro. É seu carro? A abolição da propriedade privada é a abolição da propriedade privada dos meios de produção, Monark. Cara, uma coisa é eu. Você muda o conceito da palavra e todo mundo tem que comprar. Cara, eu acho que o Gaio Fato tá errado. Ele tá errado de ter topado tentar conversar com o Monark. Doença mental, é assim que funciona. Uma coisa é eu ter um carro, eu ter um telefone, eu ter uma casa. Outra coisa é eu ser dono. Parece o cara do Podpah. Coisa é eu ser dono de uma construtora. Da Volkswagen, da Fiat. Você tá com inveja de gente que é mais bem sucedida que você. Não. Olha aí. O comunismo nada mais é do que inveja de todo mundo que quer aí o comunismo, né? Todo esse pessoal que prega aí ideologias de esquerda é inveja de não ser o chefão da empresa. Não é inveja, Monark. Não é inveja. Os comunistas são tudo burro e não é inveja. Os caras usam de poder econômico, dominação há anos pra ter essas produções, cara. Vida, todo mundo que tem uma grande empresa, ele fudeu alguém? Sim. Todo mundo que tem uma grande empresa, sim, fudeu alguém. Sim, sem exceções. Grande empresa. Não vem falar grande empresa, a tua empresa que você tem aí 30 funcionários. Todo mundo que tem uma grande empresa fudeu alguém. Nem todos o caralho. Todo mundo. Grande. Estamos falando, sei lá, tipo assim, a Microsoft. Tá ligado? Tipo assim, grande empresa mesmo. Impacto mundial. Fudeu alguém. Porque eu conheço um monte de gente que ajudou muita gente e com isso acabou crescendo. A abolição da propriedade privada é a abolição da propriedade privada dos meios de produção. Eu sou a favor desse tipo de abolição de... Meu amigo tem uma empresa de 400 milhões e não fudeu ninguém. Vamos conversar com todos os funcionários que já trabalhou com ele. Conversar com o dono da empresa é fácil, né? Falar que ele não fudeu ninguém. Propriedade, sabe por quê, Monark? Porque a privatização, ou seja, o controle privado das propriedades privadas dos meios de produção, das grandes estruturas, das fábricas, da tecnologia, dos recursos naturais... Esse controle é um controle que está em antagonismo, que está em contrariedade aos interesses da grande maioria da população. Quem controla, quem disse, basta você ver, falei do exemplo da Vale, você pode falar, por exemplo, do próprio setor do agronegócio brasileiro, que controla a maior parte da... Opa! Não fala do agronegócio, que o Mindinho é fazendeiro, hein?
Não vai falar do agronegócio do Três Irmãos que o Mindinho é fazendeiro. Terras, que vai receber um plano safra anunciado ontem de 516 bilhões de reais, enquanto a agricultura familiar, que é quem produz alimento para o Brasil, não consegue ter acesso a crédito, não consegue ter acesso ao plano safra, não consegue nada disso. Ou, por exemplo... Na África do Sul, eles implementaram a ideia que você está falando aí no passado, entendeu? No Apartheid, você lembra? O quê? Qual a ideia? Na África do Sul rolou apartheid, certo? Que foi os colonizadores brancos. Houve um tempo onde eles mantiveram o poder de uma forma brutal lá mesmo. Houve uma revolução na África do Sul. Os camponeses, né? Eles mataram boa parte dos fazendeiros lá da África do Sul. Ih, vai matar o... Rodou, Mindinho. Mindinho, rodou. E o que aconteceu? Que história é essa? Que ano isso? Que ano isso? 2010, todo mundo lembra. 2010, os caras matou todo mundo ali. Quem não lembra é maluco. Quem não lembra é maluco. Mataram os brancos fazendeiros. Foi os boi. Os boi, fizeram revolta dos boi. Nunca viram isso aí? Revolta dos boi na África do Sul. Os boi pegou, começou a dar coice em tudo que é fazendeiro branco. Eles olhou assim, fazendeiro branco, e foram. Eu tenho que pesquisar. Eu sei que isso está acontecendo agora, de verdade, mas já aconteceu no passado. Existe o Holodomor, por exemplo, na Ucrânia. Existe... Não, calma aí. O Holodomor não é do Game of Thrones? Não é não? Não é do Game of Thrones, não? Gente, isso aí é do... Não é lá do cara que... Hodor, né? Que é o cara que ficou segurando lá a porta. É uma homenagem? Tinha momentos onde os camponeses, né, ou a burguesia tomou controle do meio de produções, e o que aconteceu? Eles não conseguiram manter a eficiência da produção, porque eles não tinham acesso à tecnologia e o conhecimento para tocar as tecnologias que produziam os alimentos, entendeu? E houve fome, e milhões de pessoas morreram. Entendeu? Eu entendo que dói, que existe gente mais poderosa que a gente. É saco, a gente é realmente um escravo nessa merda. Eu concordo com você. Se você quiser discutir o quão injusto é tudo que está acontecendo na humanidade, como está concentrado o poder e como as elites estão falhando na organização social, a gente tem 1 milhão de discussão que a gente pode fazer, entendeu? Mas o comunismo, ou essa proposta de tomar ou matar todo mundo que tá no poder e tomar controle, é burrice, cara, porque a gente não tem o expertise e a tecnologia que os caras têm. E se a gente matar eles, a gente tá matando boa parte do conhecimento da humanidade, entendeu? E tá levando a humanidade pra era das trevas. Monark, você tá falando como se esse conhecimento fosse um dado do espaço sideral, como se fosse do céu, como se as pessoas fossem naturalmente iluminadas por esse conhecimento. Eu como ser humano mais inteligente da Terra, quem já viu eu jogando o jogo Termo, sabe que não tem na Terra alguém que chegou aos meus pés. Né? Eu fui iluminado do espaço sideral, a iluminação do meu cérebro. Isso, e a grande questão é que essas estruturas, como universidades, escolas, centros de formação ao longo da história, foram frequentados. Esse é o tipo de debate que você estava esperando, Rods? Sim. Eu gosto de maluquice. Eu não gosto de conteúdo, não. De sabedoria, não. Eu gosto de maluquice. Quase que exclusivamente por quem? Por membros das elites, por membros da grande aristocracia. Você pega o exemplo. Eu apoio. Três Irmãos, você tá aí hoje? Três Irmãos às vezes aparece aqui. Sei lá qual dos irmãos, mas algum dos irmãos aparece que eu conto Três Irmãos aqui. Eu apoio vocês fazerem um debate do Monark com todos os cidadãos brasileiros, né? Todos, um por um. Qualquer pessoa no Brasil está apta a um debate com o Monark no Três Irmãos. Da União Soviética, que sai de uma sociedade praticamente inteira analfabeta em 1917, para uma sociedade que vai conseguir desenvolver um plano tecnológico aeroespacial que vai conseguir mandar o homem para o espaço, que vai conseguir mandar satélite, que vai conseguir fazer a primeira caminhada fora do espaço. E você, Rods, quando vai debater os Três Irmãos, ai, cara, eu só sei dar risada, não sei debater, não.
eu vou acabar virando amigo das pessoas. Que vai criar a primeira estação espacial internacional. Tudo isso por quê? E por quê? Porque houve uma mudança na maneira de como o controle desses recursos passou a ser organizada. A propriedade privada dos meios de produção passou do controle da burguesia russa, passou do controle da aristocracia russa, da nobreza russa, para uma forma de organização coletiva e cujo objetivo era o interesse, o cumprimento dos interesses dos operários, dos camponeses, dos trabalhadores. E é a partir desse direcionamento, é a partir dessa ideia, dessa articulação, que a União Soviética saiu do arado de ferro e que conseguiu eletrificar a Rússia inteira em menos de 7 anos depois, menos de 8 anos depois. Saiu de uma estrutura semi-feudal em 1917 para conseguir consolidar uma estrutura amplamente produtiva e se tornar a segunda maior superpotência do mundo. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí. Vocês acham que isso aqui é surpreendente, né? Mas a União Soviética eletrificou o país inteiro em 7 anos. E o Super Choque, que só precisou de um episódio para aprender a controlar o choque, a eletricidade. Um episódio de menos de 22 minutos. Né? A União Soviética. E o Super Choque, porra. Que teve com canhões imperialistas apontados para ela durante toda a história. O país que passou pela maior guerra civil da história. Invadido por mais de 14 potências imperialistas que queriam impedir que o controle desses recursos caísse nas mãos dos bolcheviques. Porque se caísse nas mãos dos bolcheviques, era um perigo que esse fenômeno se alastrasse pela Europa, como aconteceu. Houveram sucessivas tentativas de revoluções históricas na Alemanha, na Hungria, depois teve na Mongólia, teve um monte de lugar. A Mongólia, que inclusive se tornou uma república soviética, mas várias dessas revoluções que acontecem no continente europeu, mais ocidentalmente falando, foram derrotadas pelas forças reacionárias, foram derrotados pelos conservadores, foram derrotados pela classe que queria manter o seu poder, pelo grupo que queria manter o seu poder. A única forma de subverter essa ordem de dominação histórica que existe é a partir do entendimento que existem herdeiros desse processo que se perpetuam até hoje. E a única forma de romper com essa hereditariedade, com essa historicidade, é a partir da criação de uma nova forma de organização social. E que o marxismo, que o Marx, que o Engels, que o Lenin vão conseguir analisar e pontuar, não porque eles têm a solução certa ou correta, mas porque é a partir da análise da economia política que você consegue chegar a essas conclusões, e não a partir de teorias da conspiração, e não a partir de um processo... Sabe o que eu acho, Monark? Eu acho que esses apontamentos que você faz sobre as elites, sobre essa dominação histórica, etc., etc., falta história para poder entender como isso está acontecendo. Quando os comunistas falam em materialidade, segunda vez da noite, quando os comunistas falam em materialidade, é disso que se está falando. É a materialidade de como esses acontecimentos estão dispostos. Sabe? Ai, que tristeza saber que tá acabando esse corte. Sabe por que as pessoas não têm facilidade de acesso a esse tipo de conteúdo? Porque quem vence, escreve a história. Porque quem vence o processo no presente, escreve o passado. Então... É isso. Verdade. Se a gente vive dentro de um modelo histórico que depois de 1991... Pô, como que os caras terminam o corte assim? Como que os caras terminam o corte assim, cara? Pô, o primeiro comentário com mais like é: o Igor tinha razão, o Monark é burro. Se a história é longa, eu nem quero saber. Pô, mano. Monark é o eterno Kiko da mamãe Florinda. Qual é, cara? Ai, cara. Pô, que legal, cara. Que corte legal. O Monark é um ser humano... É um absurdo, O nível que chegou o Monark. Parabéns, Monark. Salve de palmas. Mas... não vai ser o único conteúdo desse debate. Lógico que não. Vamos rapelar esse debate. Mas deixa o like, se inscreve. Você que viu esse corte até agora, deixa o like, se inscreve e faz um comentário.